Buenas hermanas, aqui é Roberto Simões do site Yoga Contemporâneo. Clica nos negocinhos aí embaixo aí, assina para você saber com antecedência quando um vídeo meu vai estrear. Eu tô aqui para te dar, sei lá, uma dezena de dicas para você começar a adentrar a entender o yoga. Eu vou dar depois um outro vídeo para entender os yogis, de um terceiro para entender o campo social onde eles vivem. Para entender o yoga, eu acho que há alguns autores já meio batidos, mas eles são batidos porque as pessoas já o leram e agora podem criticar, entende? Mas eles foram os caras que abriram a porta. Então eu vou citar alguns aqui, a maioria eu me esmerei para colocar em português, para ter um acesso a você. Mas entenda, não são livros beabá, tipo, o que é yoga? Yoga é a junção. Não, são livros para você já começar a não ser doutrinado, a começar a pensar o yoga por si só. Henrik Zimmer, um historiador, eu acho que esse é bem legal para você começar. Filosofias da Índia, editora Palas Athena. Um livro não para você, não é um romance. Você vai no índice e fala, pô, quero saber mais sobre isso aqui. Então é um livro de consulta, vamos dizer assim. Muito legal para você, antes de entrar no yoga, começar a entender esse continente, esse espaço geográfico gigante, multicultural, espiritual, que é a Índia, para você começar a adentrar e é legal ler ele antes de entrar em alguns livros de yoga, que você vai ter um panorama mais ou menos desse caldeirão que são as filosofias da Índia, e o yoga é uma delas lá dentro. Um segundo livro Mircea Eliade, clássico, capinha branca, editora também Palas Athena, Yoga, Imortalidade e Liberdade. Eu vou colocar depois ali as descrições aqui no vídeo. É a tese de doutorado desse doido, um europeu então, um historiador, que vai viver na Índia naquele período colonial dos ingleses e vai então começar a destrinchar o que é o yoga. Também não é um livro que você precisa ler de cabo a rabo como se fosse um romance. Você vai lá no índice e fala, putz, queria saber mais sobre isso aqui. Ótimo, você tem que ter. Até para poder criticar. É um cara fácil de crítica. Mas também não é um cara que te pega pela mão, né? Mas ele te introduz em uma série de temáticas que são importantes você ter antes de pegar um livro um pouquinho mais mastigado sobre yoga. Então, yoga, Mircea Eliade, você precisa ter, ou pelo menos o índice ali, para você dar uma bisoiada e falar, não, esse aqui eu quero ler mais. Esse é um livro muito bom, claro, eu sou coautor dele junto com meu amigo Marcelo Arias, de editora Forte, mas é porque é um livro ainda bastante atual. Então, ele tem um pouco de história do yoga também, e aqui bem destrinchadinho, assim, mais escolas de yoga, quais são, tipos de meditação. E, claro, o capítulo 4 mais denso, sobre o que acontece no teu cérebro enquanto você medita. Então, por que a importância dele? Também não é um livro de romance, cabo a rabo. Você vai no índice e fala, quero saber mais sobre isso aqui, o cérebro meditativo, a história do yoga, que raios é o Hatha Yoga, o que é um asana, o que é um pranayama. Ele serve para isso. Não é um livro nesse quesito de história do yoga sofisticado. Esses dois aqui são muito mais, mas esse aqui é bacana para você começar a ter uma percepção de algo muito em moda ainda hoje no mundo moderno, que é as repercussões biomédicas da meditação e do yoga. Então, essa aqui é a edição antiga, tem a edição nova, Neurobiologia e Filosofia da Meditação, com 2 capítulos falando sobre ciência e religião. Mas não é porque é meu não, e coautoria, coautor com meu amigo Marcelo, mas é um livro muito importante. Esse aqui, cara, eu descobri há uma década, não tem no Brasil, pelo menos eu não lembro, mas está em português, editora Relógios d'Água, ela é portuguesa, né? É fácil encontrar lá fora, lá em Portugal, então se tiver algum colega na Amazon, tu encomenda e traz, pronto, esqueci, tô tão velho que eu não consigo. Mircea Eliade de novo, Patanjali e o Yoga. Muito bom, muito bom. Eu tenho que decorar. Não tem que decorar. Esse sim
Então, talvez é legal você, pelo menos o introdução, o primeiro capítulo, ler bonitinho, anota, rabisca, mas ele vai te dar uma aproximação do principal autor, do principal obra que sistematiza o Yoga, o Yoga Sutra. Sim, é passível de crítica a Iliade, sim, é passível de crítica o Yoga Sutra. Você pode chegar e falar, pô, Yoga Sutra não é... eu sei que agora você está entrando e falando, nossa, o que esse cara está falando? Mas para quem já é um pouco mais versado no Yoga, não é um texto que representa o Yoga? Sim, mas ainda é uma Bíblia, é onde seu aluno, é onde seu professor lê, onde você tem que ler. Então você precisa ler para poder fazer uma crítica e ser crítica. Então, esse cara aqui faz uma aproximação muito bacana do autor, Patanjali, e do Yoga, obviamente, Yoga Sutra, ele fala muito do Yoga Sutra aqui. Por quê? Porque aí você vai estar munido de ferramentas para poder entrar, então, no livro mais importante do Yoga, o Yoga Sutra, de Patanjali. É um livro que primeira vez sistematiza o yoga. A partir dele, você pode falar, não, o yoga não é isso, o yoga é isso, o yoga ele modificou aqui. Sim, mas você tem que ler o malandro, né? E aí eu vou citar, dentre outras possibilidades, 3 versões do Yoga Sutra que eu gosto. Primeiro está em digital, está aqui no computador. Procura lá, dissertação de mestrado, Lilian Gumini, eu vou deixar aqui o link. Você encontra aí no Google, você encontra de graça em PDF. É a tradução, a primeira que eu conheço, do sânscrito direto para o português, de uma linguista, de uma estudiosa sobre isso, de uma pesquisadora sobre isso, doutora nisso. E o doutorado foi dela, foi o Shankara, ou seja, o Yoga Vedanta Advaita, ou Adwaita. Então, além de Lilian, mas ela é densa, né? 2 perspectivas muito boas. Se você quer algo mais voltado por uma tradução mais literal, né, e ligada à tradição do Vedanta, Glória Vieira, tradução do Yoga Sutra e comentários muito bacanas. Nem tanto comentário, muito mais a tradução. Por que nem tanto comentário? Porque ela sempre vai puxar um pouco mais pro Vedanta. A minha aproximação é com o Vedanta. Então, você tem que ter, Glória Vieira, essa tradução e comentários do Yoga Sutra. Um outro cara que eu gosto é o Desikachara, o Coração do Yoga. Não é o livro inteiro a tradução e comentário. Tem dicas dicas não, né? Fala sobre asana, pranayama. Mas ele é um cara que não faz uma tradução tão literal. Ele faz uma tradução mais despojada, uma tradução mais... uma liberdade poética. Então por que é legal isso? Ele não segue tão à risca a tradição? Porque ele dá uma perspectiva um pouco mais moderna. Então assim, por exemplo, quando não consegue traduzir uma palavra para o sânscrito, porque não tem aproximação em português, fica em sânscrito. E tudo bem, tá ótimo. Porque você percebe a limitação de tentar traduzir em palavras algo que está só lá na tradição. A Lilian faz a tradução, faz comentários, é super rebuscado e sofisticado os comentários da Lilian. Aqui são muito bacanas, mas não tem a sofisticação tão intelectiva assim, né? Vai buscar comentários em outros autores, em outros... Esse aqui também não tem uma sofisticação, assim, uma elegância como Lilian, filosófica, de buscar e comparar outros comentaristas. Mas, cara, faz uma aproximação muito pé no chão do Yoga Sutra. Eu gosto dele. Muitas críticas, porque ele não é tão literal, porque ele não é tão aproximação, mas eu gosto. Outro é de um outro brasileiro também, Carlos Eduardo Barbosa. Muito bacana, está disponível na internet, por isso eu não tenho em papel. 3 traduções, 4 traduções, então, em comentários que você precisa ter sobre yoga. Precisa dar uma olhada. Desse cara, professor Hermógenes, Yoga para Nervosos, porque é um livro histórico no Brasil, tá certo? Muito mais do que Caio. Do Caio, muito mais importância histórica no sentido de ser o primeiro. Mas esse cara, desculpe falar cara, mas esse yogi, muito respeitado no Brasil e no mundo, pelo menos Europa, pelo menos Portugal. Yoga para Nervosos, você precisa dar uma olhada nesse livro. E também o seu arqui-inimigo, entre aspas, obviamente, De Rose. Você precisa ler pelo menos um livro de De Rose. Para que, assim como os outros, poder criticar ou poder falar, o cara tem a versão dele lá, ele tem a versão dele aqui,
aproximação com Jesus, aproximação com religiões católicas, obviamente, e Hermógenes um outro. Por que os dois? Porque, cara, é a cara que foi sendo construído do yoga no Brasil. Então você precisa fazer uma leitura do Hermógenes e você precisa fazer uma leitura do professor De Rose também. Tá em vídeo, você pode pegar, mas é preciso fazer aproximação. É preciso fazer uma aproximação para você entender a narrativa, a construção, não só como é que faz o yoga, mas como pensa, para entender o yoga brasileiro. Muitos dos professores de yoga saíram da literatura e da prática do Hermógenes e também muitos professores muito conhecidos da Aliança do Yoga e de outras aproximações que foram discípulos, alunos, tinham até escolas de De Rose. Então você precisa entender. Esse cara é muito questionado, mas eu gosto dele. Nisargadatta, Eu Sou Aquilo. É um livro, então, que foge dessa questão mais tradicional do yoga. Então ele é um subversivo. Muito dessa galerinha que vai meter o pau em um monte de perspectivas do yoga, desculpe o vídeo mais longo, mas eu acho que é importante, bebem nesse cara. É um yogi que sentava ali na varandinha da casa dele, tinha um comércio lá embaixo, fumando cigarrinho, morreu de câncer por causa que fumava. Mas também precisa, são diálogos. Então assim, um livro, sentou na rede, pegou um cafezinho, um chá, uma breja, flores, e dá uma olhada nos diálogos. É legal, é bacana. É para ser discípulo dele? Não, não é para ser, mas você precisa ter uma compreensão, tá em português. Agora, 3 que são em inglês, mas eu acho que são importantes porque ditam um pouco o que está acontecendo no yoga moderno. Seu Joseph Alter, que é professor de outros caras aqui, yoga na Índia moderna, muito bacana também, tá ligado à educação física, faz aproximações dessa corporeidade do yoga no mundo moderno e da biomedicina. Tá em inglês, mas cara, se pudesse aventurar, você vai começar a adentrar a um outro patamar de percepção do yoga, sacou? É um outro patamar. É cientista, não é historiador como aqueles primeiros, que dão uma introdução do yoga, é da área de humanas. Então, você vai começar agora aqui a ter uma compreensão um pouco mais sofisticada dessa contextualização de todos os yogis da modernidade. E aí, um filho dele, Max Singleton, essa é uma coletânea, meu amigo, você precisa ter, nem que for digital, tá? Não é uma coletânea que fala, então, sobre o yoga contemporâneo, sobre essa contemporaneidade. É possível também ter essa crítica, óbvio que é possível, você não é dogmático, você é discípulo do cara. Mas assim, mapeando os estudos do yoga moderno, a autenticidade do yoga moderno ou não, espiritualidade, sexualidade e autoridade, entendendo a experiência contemporânea da prática do yoga. Cara, são diversos autores, autores contemporâneos pensando yoga de uma forma diferente, do lado humano do yoga, da sociologia, da antropologia e da psicologia. Precisa ler isso aqui. Também não é um livro de romance. Você vai falar assim, puta, capítulo legal. Os capítulos são uma espécie de paper, tá ligado? Que foi condensado nesse livro, né? Um artigo científico. Então, tem que ler, esses caras são muito legais e estão construindo, estão pensando o yoga na modernidade, não mais um yoga de uma Índia colonizada, de uma Índia antiga, de um resgate, de um yoga tradicional. Não. Parte para frente, pensa o yoga hoje, de você, do seu umbigo. E também do Max Singleton, que já é um clássico lá fora, Yoga Body, as origens do que ele vai cunhar na ele, né? Elizabeth de Michelis, o Yoga Postural Moderno. É um livro também. Eu teço críticas para Max Singleton, mas você precisa conhecer esse cara e esse livro. E um outro que eu tenho só digital é Selling Yoga, Vendendo Yoga, da norte-americana Andrea Jain, ou Jain. Ela é uma das diretoras do Centro de Estudos de Religião nos Estados Unidos, congressos anuais, muito bacana. Ela tece crítica a Max Singleton, da aproximação de um inglês, olha só o que ela faz, olhando o yoga na Índia e no mundo e ditando as suas regras interpretativas. Fala, peraí, ela fala, né, Andrea Jain? Esse cara aqui tá fazendo o mesmo discurso
dos ingleses colonizando a Índia. Então, são 2 autores que você precisa entrar em contato na modernidade. Infelizmente só em inglês, mas se tem facilidade, manda bala. Espero ter ajudado você. Assine o canal aí, aperta o sininho, os negocinhos aí pra me ajudar, porque eu quero chegar em 1000 aí, pô, inscritos, pô, eu consigo começar a fazer live, cara, aqui, tá certo? Então me ajuda aí. Se é corajoso, vai no meu site, eucontemporâneo.com, acesse meus podcasts, acesse meus textos e também eu tenho um monte de cursos numa plataforma EAD, aulas online, de baixo custo, cara, curso aí por 15 pila. E espero você lá, muito obrigado e até o próximo.